Uma esfera no mercado financeiro que é boa em outra coisa, será que de fato eles são rivais? Será que eu tenho que escolher entre um modelo ou outro? Ou, ao contrário, eu posso estimular a complementariedade dele? Que é essa é a minha hipótese aqui, por isso que eu vou trabalhar. Pensando no ponto de vista das firmas, Poderia ser. essa distinção não parece clara entre consumidor e crédito. Ah, Um banco. então, mas imagina o seguinte, na hora que eu vou emprestar para uma empresa, né? Eu vou financiar uma empresa. Se eu vou financiar uma empresa, eu posso financiar via... Aliás, a empresa precisa tomar um financiamento. Ela vai financiar via banco ou ela pode pegar no mercado de capitais. O mercado de capitais tem uma vantagem, que é coletar informação, organizar essa informação e disponibilizar essa informação. O banco, ele sabe melhor do que o mercado de capitais para quem emprestar. E aí a discussão é, para quem que eu disse para quem? E aí, então, é do ponto de vista das empresas, né? Assim, como é que eu posso estimular esse mercado para as empresas? Menos pessoa física, né? Porque pessoa física não capta dinheiro em bolsa. A gente não consegue colocar as ações ainda em bolsa, né? Assim, na vida. Se bem que tem o pessoal que terceiriza as decisões da vida, né? Tem umas coisas meio loucas assim. O canal de crescimento. Então, mas o canal de crescimento aqui é via firmas. Embora não seja microfundamentado esse paper, a ideia do canal de crescimento é você estimular a melhor alocação do financiamento para empresas. Esse é o canal de crescimento. É firmas. E aí tudo dependeria um pouco do estágio de desenvolvimento, que é uma discussão que eu não coloquei nos modelos ainda, mas que pode ser feita. Aí a minha pergunta, não é pergunta de pesquisa ainda, mas que a pergunta vai ser daqui a pouco, mas será que de fato eu deveria achar que eles são rivais? Então, tem uma literatura que mede o índice de rivalidade dessas economias. Economias, por exemplo, vou pegar os estereótipos, né? As economias europeias, tipo a Alemanha, por exemplo, são muito baseadas em bancos. A economia como os Estados Unidos é muito baseada em mercado de capitais. Então tem uma rivalidade muito forte. A Inglaterra também, normalmente anglo-saxão são mercado de capitais, esses outros modelos são mais... Então será que eles são rivais de fato? Então a pergunta que eu faço é, será que a complementariedade desses modelos estimula o crescimento econômico? Países com sistemas financeiros mais complementares e, portanto, que podem, nesse canal das finanças, aproveitar tanto dos benefícios dos mercados via banco quanto do mercado via mercado de capitais, será que isso estimula o mercado financeiro? Então a contribuição que eu trago aqui, ela é, primeiro, calcular, medir essa complementaridade para cada um deles, e segundo, estimar, ver se tem algum tipo de evidência apontando nessa linha. Como é que a gente mede, portanto, complementariedade? Então tem um paper, que vai o seguinte, ele pega a discussão dos índices de rivalidade e altera um pouco a discussão para poder calcular. Então o que eu tenho? Eu vou ter 3 subíndices, eu faço 3 subíndices, eu vou contar com calma, mas eu tenho 3 subíndices, A, B e C. Eu deixei o asterisco só para ficar com a mesma referência que o paper original. O asterisco significa que ele modificou uma coisa na estatística original, que tem a ver com, por exemplo, nível de depósito dos bancos em relação ao PIB. Aqui tem a ver com, aqui é banco, depósito no banco, e aqui tem a ver, aqui tem a ver com o valor do mercado de capital, o valor de capitalização. Qual que é o valor das empresas da ação na bolsa? O que eu estou dizendo isso aqui? Do país ou todos? De cada país. Então, de cada país I no ano T. Cada país I no ano T. O que esse A está me dizendo? Olha, se o mercado bancário crescer, DB mais constante sobe. Só que ao mesmo tempo, se o valor de capitalização das empresas subir, o A tudo mais constante, o A também sobe. Então percebe? A estatística original era DB dividido por SMC. Aí tem rivalidade. Quando um sobe, o outro desce, o A fica sendo dividido. Aqui eles estão juntos. Aqui eles estão juntos. Então todas as estatísticas de alguma forma estão olhando isso. Como é que juntos, tanto o volume de crédito quanto o volume de capitalização do mercado estão se comportando. Aí eu tenho um outro índice parcial que tem a ver com o volume de crédito privado, então aqui é o depósito nos bancos. Qual que é o nosso problema? Como é que eu posso medir se o mercado financeiro impacta o crescimento econômico se eu tenho um problema a priori, que é como é que começa o mercado financeiro? Tem diversas maneiras de medir o que é mercado financeiro desenvolvido. Será que é via depósito? Será que é via ativos? Será que é via crédito? Crédito é um tipo de ativo, né? Que tipo de crédito? Então, basicamente, o que os autores fazem é pegar estatísticas diferentes que me dão uma sensação do que é o mercado crescendo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho crédito privado dos bancos. Olha, quando o volume de crédito privado sobe, significa que o sistema bancário está subindo, assim como o depósito nos bancos, mas são esferas diferentes.
aqui eu tenho, aqui era o volume, aqui é o valor das ações das empresas. Aqui é o volume negociado. Esse valor é como se fosse um índice? Esse é não, o valor mesmo. Assim, quanto que a gente transaciona? Quantos reais são transacionados no mercado financeiro de ações? Por ano. Por ano. Isso Aqui é por de ano. baixo. De baixo. Isso aqui é de baixo. Isso aqui é contra várias empresas. E esse é qual é o volume, que são duas métricas diferentes. Uma é, eu tenho uma parcela da riqueza muito grande em bolsa. O estoque, né? Exatamente. Já está melhor, já tá melhor que a Zélia, tá vendo? Já sabe bem de estoque e fluxo. Está melhor que a Zélia Carlos de Mello. E aqui tem a ver, aqui é fluxo, né? Aqui tem a ver com as transações que a gente faz. O terceiro índice tem a ver com os custos operacionais desses bancos. E aqui tem a ver com os custos em relação ao total de ativos, porque basicamente, quando a gente está falando de custos, nós também estamos falando de recursos que são alocados para o mercado financeiro, então isso é importante. E eu estou comparando aqui de novo aquele valor transacionado. Eu estou comparando qual é a ideia? Eu tenho custos para poder desenvolver tanto o lado do bancário quanto o lado do mercado de capitais. Tenho custos associados a isso. Portanto, de alguma forma, eu estou medindo essas duas coisas. Se eu estou alocando mais recursos para bancos, ou se eu estou transacionando cada vez mais em bolsa. Calculei para cada um dos países, A, B e C. Só que como é que eu faço o índice? Eu vou ver qual que é o valor médio do A para todos os países em todos os anos. Qual o valor médio do B para todos os países todos os anos. Qual o valor médio do C para todos os países todos os anos. Toda a inflação no ano só. Não tem inflação aqui, porque são tudo constante. Reais dólares constantes. Então aqui eu já removi isso. Mas basicamente, porque qual que é a ideia? Na verdade, a gente não vai olhar o valor, mas é o valor em relação à média. Será que eu estou acima da média no que diz respeito a nível de transações em relação ao meu PIB? Porque quando eu divido pelo PIB, eu controlo pelo fato de que eu tenho economias muito grandes e economias muito pequenas. Mas a participação da economia, será que a minha participação da economia é acima da média? Do A, do B, do C? Então, quanto maior esses valores, mais complementar, porque os dois estão andando. Quanto menor esses valores, ao contrário, menos complementar. Isso vale para o A, vale para o B, vale para o C. Pode até achar uma covariância nisso aí, né? Você pode. Na verdade, eu deveria fazer isso. Porque, como eu falei para você, eu fiz esse paper terça de manhã. Então, ainda não fiz isso, mas é uma discussão que tem que ter aqui. Será que o A, B e o C, como é que eles estão? Isso é uma coisa que eu quero fazer. Linearmente ou não? Exatamente, né? Para saber se eu... Cuidado, se eu olhar acadêmica e esse negócio... Pode dar problema. Droga. Exatamente. E aí, enfim, o que é o índice de complementaridade? Basicamente, eu peguei aqui a definição dos autores, né? É a média entre o A, B e o C. Então, agora que a gente já sabe o que é o índice, eu calculei esses índices para várias regiões do mundo. Então, o que acontece? Eu peguei uma base de dados que foi atualizada agora em junho de 2018, que é a base original que eles usaram. Eu não entendi por que os autores não fizeram o número de países que eu fiz. Eles fizeram 17 países. Eu fiz 100, já não esqueci quantos agora, mas eu fiz muitos mais. Não entendi por que eles não fizeram todos. Eu tenho hipótese, mas não entendi por quê. Basicamente eu fiz para todo mundo. Então assim, como é que é a amostra geral? Como é que é a amostra geral? Aqui é negativo. Tá? Essa aqui então é a frequência. Tem uma distribuição. Então aqui está a frequência de efeito relativo, porque esse negócio não pode ser mais do que 100%, né? Tem um problema aqui. Basicamente eu tenho muita gente no âmbito negativo. Eu tenho espaço para vários países desenvolverem o seu mercado financeiro, porque o seu mercado financeiro está muito mais rival do que complementar. Aí eu vou quebrar por regiões. Eu preciso só arrumar esses eixos aqui para ficar relativo. Então, esses seriam os países que estão abaixo dessa média. Exatamente. Então, para a amostra total, grande parte dos países tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer via mercado financeiro. Esse é um canal de crescimento que é desenvolver o mercado financeiro. Por exemplo, no Brasil, a gente tem muita dívida via banco. Mas uma empresa emitir uma dívida privada no mercado de capitais, uma debênture, é muito difícil, muito custoso. Então a gente tem um espaço, por exemplo, para que essa empresa comece a se financiar e aí aumentem investimentos e aumentem a produção via o estilo do mercado financeiro. Que pode ser diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que aí nos Estados Unidos talvez o caminho seja os bancos, não seja o mercado financeiro, que lá já é mais. Então eu fiz para a amostra total, para dar uma olhada.
e fui abrindo para entender o comportamento para várias regiões. Então, por exemplo, Ásia do Leste e Pacífico, né? Você tem ali, e é importante ver a magnitude também, porque tem lugares onde eu tenho só um índice negativo, não importa. Às vezes um positivo pequeno, 0, alguma coisa entre 0 e 0,5, também dá espaço para crescer. Se eu tenho um índice muito grande, um índice muito grande significa que eu estou muito acima da média. Digo. Uma pergunta aqueles países que têm o índice negativo, ele tem alguma correlação com baixo nível de poupança ou não? Essa é uma excelente pergunta. Agora, eu não testei ainda. Eu deveria testar. Não. Essa é uma excelente pergunta. Não sei. Não sei. Então, uma coisa que eu, inclusive, deveria analisar é eu tenho... Para alguns países pode ser. Para alguns países pode ser. Mas quando a gente põe países tipo a China, nessa história que bagunça essas coisas, sabe? Você pega a América Latina, é extremamente negativo. E a América Latina, pouco a pouco. Poderia ser países asiáticos, em algum lugar em geral, tem uma taxa de população maior, então a gente vê eles mais nesses positivos. Mas eu não correlacionei com taxa de poupança, porque era uma excelente recomendação. Se eu considerar a quantidade de poupança igual ao investimento, esses países têm um mercado de capitais pouco desenvolvido porque eles investem pouco ou eles investem pouco porque tem um mercado de capitais pouco desenvolvido? Essa é uma outra pergunta de pesquisa, né? Agora, lembra que a gente está falando de poupança, a poupança não agregada é a poupança doméstica mais poupança internacional. Claro. No Brasil, por exemplo, que tem uma poupança doméstica baixa, tem que necessariamente ter déficit conta corrente para poder captar de fora. Então a questão é se dá a taxa de poupança, não taxa de poupança doméstica, né? Se a gente poupa pouco aqui. E para captar de fora, eu preciso de instrumentos. Eu posso captar de fora via mercado de capitais ou eu posso captar de fora. Mas eu tenho de qualquer forma, né? Agora, a forma de captação vai depender, por exemplo, do desenho do mercado financeiro. Os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos têm a moeda do mundo, são coisas diferentes. Mas os Estados Unidos eles têm unidade de conta corrente também. Porque tem que ter a sociedade de capital, porque a China decidiu poupar, porque os Estados Unidos decidiram gastar, enfim, pode ser por qualquer motivo nesse sentido. Assim. Então pode ser. Tem que olhar um pouco sobre essa correlação de taxa de poupança e complementaridade, que eu acho que é uma discussão interessante. Eu queria mostrar países, Europa e países, mesmo na Europa, a gente tem vários sistemas financeiros, aqui eu poderia abrir individualmente, eu vou pegar 4 exemplos, assim, mas acho que eu estou aqui. Aqui tem toda a Europa e a Ásia Central. E perceba que mesmo na Europa, a Central, você tem oportunidades, aqui o valor atinge valores muito maiores, tem observações com valores muito maiores. Então também tem um monte de gente muito complementar. A Inglaterra deve ser o caso, onde está mais aqui. A Inglaterra tem os sistemas anglo-saxões normalmente são mais baseados em mercado de capitais do que bancos. E portanto, talvez seja menos complementar. Talvez, né? Preciso olhar individualmente. O que eu achei interessante assim, a América Latina. Né? A gente perceba, o negativo começa aqui. Então, eu tenho muita gente, que já era um pouco desesperado mesmo, porque a gente não tem instituições sólidas, o que é importante para poder ter mercado de capitais, portanto a gente cresceu via banco. E por crescer via banco e se estimular muito via banco, eu perdi a oportunidade de crescimento via mercado de capitais. E existe um espaço muito grande. Então, se eu fosse, a partir desse artigo, fazer recomendações de política econômica, eu falaria para estimular de fato o mercado de capitais. É um dos principais canais e vou mostrar isso com as regressões e com essas coisas. Né? João, mas como você estimula um país onde você só tem um pregão? Tipo, basicamente, Como assim? tipo, você só tem MP3 que você pode anunciar a sua... Nos Estados Unidos você tem, nos estados, vários pregões, mas no Brasil você só tem um lugar que controla. Então, mas será que o problema é a Em Minas falta? Gerais tinha uma fechou. Então, mas será que o problema é esse? Então, fechou deve ter algum motivo, né? Tem algum motivo para ter tinha Tá. Por que eu posso fechar? Eu não sei se necessariamente a gente ter várias bolsas. Tem uma discussão sobre competição de bolsas. Tem uma bolsa que entrou no Brasil, teve uma regulação muito forte. Eu acho que, de fato, você tem uma discussão regulatória que é outras bolsas não aparecem aqui porque é muito amarrado. Se é muito amarrado, menos competição, estimula menos o mercado de capitais e, portanto, eu tenho espaço para poder crescer justamente aqui. Assim. Mas aí eu posso olhar, se eu imagino que tem um espaço para poder crescer, no mercado financeiro pouco complementar, que eu tenho um país da América Latina,
que são muito baseados em bancos, então, o diagnóstico primeiro tem um espaço para poder crescer nesse sentido. O segundo diagnóstico de mercado de capitais. de mercado de capitais. Eu cresço muito via banco, tem espaço para ter mercado de capitais. Bom, será então que eu não devo olhar para essa regulação do mercado de capitais e entender? Então, primeiro eu preciso ter evidência de que isso é importante. Né? O meu trabalho vai contribuir dizendo, olha, isso é importante. A segunda coisa é como é que eu faço para poder estimular isso, mas é o segundo trabalho. Esse índice de complementaridade Jogar merda da solução. Imagino que não, mas não tem mais uma relação clara com o tamanho do país. Né? Não. Na verdade, eu consigo remover isso. O que você vai ter em relações sobre o tamanho de países tem mais a ver. É assim: o desenho do mercado financeiro, como as instituições, em geral, impactam o tamanho do país, e as instituições também impactam o modelo de mercado financeiro que prevalece mais. Tem países com instituições piores, normalmente são menos desenvolvidos, por mais constante. E países com instituições piores têm uma facilidade de crescer muito mais via banco do que via mercado de capitais. Essa é uma literatura, os Engades achou essas coisas e tal. Então, existe essa relação nesse sentido, mas o mecanismo não é direto, a causalidade está muito mais das instituições fazer com que ele seja pequeno e, portanto, tenha que se apoiar nos bancos do que o mercado de capitais ter travado isso, sabe? Tem mais a ver com a instituição, o que é uma discussão que eu devo colocar as instituições nesse modelo, né, de alguma forma. O índice é nesse setor, não deveria ser as quantidades tipo depósitos e tudo mais, tamanho do DSPK? Porque me parece que mecanicamente você está potencialmente dando mais peso no país naturalmente maior. Não, mas a gente, por exemplo, o país que é maior, ele tem que ter um volume maior, que está dividindo, né? Agora, de fato, eu não tenho uma discussão sobre desigualdade e distribuição. Né? Esse índice não considera distribuição. Então, eu posso ter um país que tem muito depósito, porque eu tenho pouca gente que tem muito dinheiro depositado no banco, mas isso não significa um sistema financeiro mais desenvolvido necessariamente, porque são poucas pessoas. Então, de fato, ele não controla por distribuição de renda, mas ele controla pelo tamanho do país. No momento que eu estou olhando quanto que eu mobilizo de recursos em relação ao tamanho da economia. Talvez seja uma economia pequena, mas se percentualmente ela destina muito para a bolsa e muito para o mercado financeiro, quer dizer que tem uma complementaridade. Eu estou usando os dois. Agora, se for o contrário, não. O contrário, não. Então, mas quando você fala de estimular o mercado de capitais, isso mexe com a cultura também do país, né? Porque hoje eu acho que no Brasil eu tenho 600 mil CPFs cadastrados na BNF Bovespa lá. 600 mil é um valor muito pequeno. Enquanto você tem os Estados Unidos, que é um país que tem muito mais gente que acaba investindo no mercado de capitais do país. Isso trata de cultura, de uma questão de socioeconômica mesmo, de educação, tudo bem. Aí, se alguém quiser mexer nisso, que tem que transpor essas barreiras, né? Eu estou dizendo que é importante. Como é que você vai transpor essas barreiras? Aí já é o plano do próximo. Claro. Esse é um ponto, né? América Latina. Eu queria mostrar, achei interessante que a América do Norte, bom, que percebam que isso aqui são para vários anos, tá? Por isso que eu tenho várias, eu não tenho tudo de América do Norte, né? Mas são para vários anos. Percebo que a América do Norte se situa necessariamente no âmbito positivo. Então, mesmo eu tendo países onde o mercado de capitais é muito importante, o desenho do mercado financeiro faz com que a complementaridade não seja tão grande quanto alguns países na Europa, mas eles se situam muito mais, se situam todos no mercado positivo, estão todos acima da média do ponto de vista de desenvolvimento do mercado financeiro. É claro que tem uma questão, que é o tamanho do mercado, mas como é um tamanho de mercado em diversas esferas diferentes, é isso que o índice está medindo. Olha, você conseguiu avançar em diversas esferas diferentes, então o seu sistema é muito mais complementar do que aqueles que avançaram em um e não avançaram no outro. Um pouco essa ideia. Só para dar uma ideia, assim, né? Por exemplo, a Argentina foi ficando cada vez pior do ponto de vista de complementaridade. Né? Você tinha ali um movimento, e eu acho que faz sentido de diversas formas. Né? Você tem o estouro da bolha, você tem a crise cambial na Argentina, a mudança da taxa de conversão, a Argentina vai de alguma forma sair dos mercados internacionais. Se você sai dos mercados internacionais, fica difícil captar. E se fica difícil captar, eu preciso de alguma forma me apoiar em algum dos desenhos que eu já tenho. Então, você tem ali um movimento, uma piora do desenho do mercado financeiro. O Brasil, especialmente depois da estabilização, mas especialmente com o governo Lula, você tem um aumento da complementaridade, embora ainda no ambiente negativo. A gente tem muito espaço, a gente melhorou, mas tem muito espaço. Né?
Você tem, por exemplo, Portugal e Alemanha, ondas de complementaridade, sistemas, Portugal que sai menos complementar normalmente mais positivo, em uma escala um pouco diferente da Alemanha, mas percebam que as experiências dos países são diferentes. Né? Eu tenho uma aluna na FAP que está estudando, uma aluna de RI, que está estudando qual é o impacto para a Alemanha do ponto de vista de crescimento potencial via índice de complementaridade, via esse novo desenho, dado que o Brexit vai acontecer. Então, você tem o Brexit que faz com que potencialmente Frankfurt se torne um novo centro financeiro, a Alemanha, que tem muito banco e pouca bolsa, pode ter um canal de crescimento econômico interessante. Eu tenho gente pesquisando isso, aumentando a minha fazendo pesquisa sobre isso. Aí agora sim, né? Bom, fiz essas contas, agora eu basicamente vou olhar, será que tem alguma relação, eu tenho motivo de associação entre crescimento econômico e complementaridade? Tem um problema, pode ter um problema de endogeneidade isso, né? Será que meu país é grande, mais complementar? Será que é mais complementar porque é grande? Tem esses problemas, né? Para isso eu fui olhar, eu fui utilizar modelos que de alguma forma são mais robustos. E como eu tenho vários países ao longo do tempo, eu usei dados em painel. Então, o primeiro grupo de estimativas vão ser dados em painel, com uma técnica chamada GNM, com uma técnica mais robusta do Arellano do Bomber e do Arellano do Bond, para poder controlar. Então, eu tenho basicamente o seguinte: se eu tenho esse problema tostinhas, né, quem vem primeiro, né, é fresco porque vem muito entendimento que é fresco, eu não sei exatamente quem que vem quem, eu tenho que ter um modelo que controle por isso de alguma forma. Só que as minhas variáveis também pode ter outro problema. Eu sei que grande parte aqui não tem econometria, mas imagine que eu tenho uma série que é assim, bem comportada. Frequentemente ela está voltando para a média. Até poderia ser uma série assim, mas que ela fica oscilando em torno de uma média. Inflação, por exemplo, é uma série mais ou menos assim. Isso a gente chama de série estacionária. Ela fica oscilando em torno de uma média. Agora eu posso ter séries. Aqui está isso, aqui está o T. Que vão oscilando, e voltam, sobe, desce. Não tem um retorno para a média clara. Isso a gente chama de série integrada ou final estacionário. Dado que as minhas séries de complementariedade podem ser desse jeito aqui, não tem nada que faça com que a complementaridade precise necessariamente voltar, esse tipo de estimativa é mais robusto a esse problema. Portanto, esse é o principal. Eu fiz várias regressões, mas o que importa, entre aspas, eu só queria ter uma ideia dos estimadores, mas o que importa é o Arellano e o Bomber. Dado que eu tenho muitos países e poucos anos as coisas estão funcionando, e aí tem uma discussão sobre instrumentos, caso vocês fizerem econometria, fica mais fácil para ter isso. Quando você coloca o J, o denota como tem no Zoom. Isso, aqui, né? Então, porque eu tenho, o que é isso aqui hoje? Isso aqui, o crescimento hoje, o log do PIB hoje, ele vai ser, depende do log do PIB ontem, mais um conjunto de variáveis, que no caso vai ser uma só, que vai ser a variável de complementaridade por enquanto, mais efeitos que são do país, porque tem alguma coisa do país que não é complementaridade e é dele, só que a gente não observa. O que é o efeito, o que é desse componente? Eu vou olhar ali, será que a educação influencia o salário? Bom, é possível que a educação influencie o salário, aliás, eu preciso defender isso, inclusive, nessa instituição de ensino. Né? A educação, tanto pelo modelo do Michael Spence, que eu ensinei para vocês, como de fato pelo aumento de produtividade. Depende do que for, a educação pode ser que influencie o salário. Mas concorda comigo que tem alguma coisa em você que não é a educação que vai influenciar o seu salário? O fato de você ser bom, o fato de você ser motivado, o fato de você ser qualquer coisa, ter nascido no lugar, na família certa, tem alguma coisa que é sua. Só que eu não consigo observar. Mas ela é sua. O fato de eu ter vários dados, vários países ao longo do tempo, faz com que mesmo que eu não observe isso, eu consigo controlar por isso. É esse componente não observável aqui. Isso aqui é o erro. Então aqui eu estou, em vez de olhar a pessoa e o salário, eu estou olhando o PIB, a log do PIB, e alguma característica do país que não é como os desenhos do sistema financeiro, mas que vai influenciar esse PIB. Tem alguma coisa ali na América Latina que faz com que a gente não se desenvolva. Eu estou colocando nesse componente, perdão, na América Latina não. No Brasil ou na Argentina, estou controlando para cada país com algo que eu não observo. Aí eu fiz um monte de regressão. O que importa, grosseiramente, essa última linha aqui, eu coloquei apenas o log do PIB com
o índice de complementariedade, já vou explicar por quê. Primeiro porque eu fiz o terceiro, mas especialmente porque o que eu quero mesmo é falar sobre o painel, não é sobre isso aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho resultados que são positivos, estatisticamente significativos, o que significa que de alguma forma parece que existe uma evidência, corroborando com a ideia de que países mais complementares têm um crescimento econômico maior, dado que isso é log, isso é quase uma medida de sistema de elasticidade, quase. Então, aumento em 1 ponto percentual minha complementariedade, isso causa, não é exatamente isso, eu vou mostrar, porque como é GMM, não é esse o coeficiente da elasticidade, eu vou mostrar o efeito marginal, está em outra tabela. Mas a lógica é mais ou menos essa. O que eu fiz aqui? Eu fiz um MQO assim, eu fiz bom, vocês não conhecem vários modelos, então assim, eu vou falar para as pessoas que conhecem. Né? Eu fiz uma regressão linear aqui, simples, considerando com a matriz de covariância robusta, a autocorrelação serial. Eu fiz uma regressão em quantil, uma regressão quantílica, para ver também como é que esses impactos eles influenciavam, mas todas as regressões têm problemas. Eu só fiz como para ter uma ideia da sensibilidade de que fazer um monte de regressão que tem problema me dá esse nível de impacto muito maior do que as regressões que têm menos problemas. Então, de alguma forma, eu só queria ter uma ideia, mas parece que esse negócio importa mesmo. Digo. São 170 países em quais anos, você lembra? 108 países, de 95 a 2017. Painel completo? Nesse período, na verdade, ele não é balanceado. Por mais que o Estado diga que não é. Eu não sei porque o Estado diz, mas não é balanceado. Mas não tem um monte de mísseis, ele não é balanceado. Mas tem ali. Ele fala que é? Ele fala que é. Eu nunca não consigo entender por que ele fala que é balanceado se ele não é. Eu não consigo entender por quê. Eu sei que ele não é porque eu estou vendo os dados. Mas. Pode ser. Não, aqui mesmo. Obrigado. Parabéns. Tchau, pessoal. Tchau. Eu não sei se tem uma margem, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem, aqui depende um pouco, algumas regressões em função das características dos controles, elas diminuem a amostra, sabe? Precisa de alguma informação que não tem, os dados anteriores e tal, por isso que ele pode diminuir a amostra. Percebam, eu não quero explicar, mas eu tenho, por exemplo, se eu fosse usar o MQL, se eu fosse acreditar nesse MQL, eu não acredito em 1 milhão de problemas, 30% das variações já conseguiriam cumprir do ano passado, com a constante e com a complementaridade. Não quero, tenho 1 milhão de problemas com essa regressão, então estou olhando fundamentalmente para essa coluna, só que me serve de referência para a magnitude dos efeitos. É o quadrado. É o quadrado para ver se eu pego algum efeito marginal decrescente, né? Para pegar a probabilidade disso. Que, embora não tenha dado estatisticamente significativo, se a gente ignorar o teste de hipótese, olhar só para o estimador pontual, eu tenho ali parece indicar que eu tenho um efeito marginal. Ou seja, também não é só bombar a complementariedade, chega uma hora que na margem o efeito vai ser menor mesmo. Então eu não tenho. Eu fiz, só para deixar claro que o que importa, o efeito marginal é isso aqui, na verdade. Então, para cá, se eu variar em 1 ponto percentual, a derivada é esse aqui, não é exatamente aquele coeficiente anterior, porque o GMM tem que usar a regra da cadeia, coisa do tipo, então não é só olhar aquele negócio. O impacto ainda é positivo, é parecido, mas não é exatamente aquele. O que eu queria mostrar? Aí eu fiz várias coisas, né? Será que a questão aqui é crescimento econômico? Mas e se eu fizer a mesma lógica, só que para convergência em relação ao PIB dos Estados Unidos? Então a minha variável endógena, na primeira conjunto de regressões, era o log do PIB. Agora não é o log do PIB, agora é o PIB do meu país dividido pelo PIB dos Estados Unidos no ano T. Quero saber, será que a complementaridade faz com que eu chegue mais perto da fronteira tecnológica? Porque a gente de alguma forma assume que os Estados Unidos são fronteira tecnológica. E também tem evidências apontando nessa direção. E, aliás, do ponto de vista de convergência, o efeito é muito maior. Eu vou ter efeitos de convergência de uma magnitude muito maior, estou falando uma coisa tipo 100 vezes o efeito. Né? Ou seja, eu consigo chegar mais perto. Por quê? Os Estados Unidos estão crescendo, só que se eu for desenvolver no mercado financeiro de uma maneira mais complementar, eu vou correndo mais rápido. O que faz todo sentido, certo? Eu lembro que países mais desenvolvidos como os Estados Unidos têm menos oportunidades para serem aproveitados,
Se eu estou aproveitando oportunidades via mercado financeiro, faz todo sentido. Você cresce com o mercado dele, né? Isso. Aí o que eu queria, que na verdade a graça desse paper por enquanto é essa, né? Eu quis fazer o seguinte, bom, qual que é o efeito de longo prazo se eu der um choque? Porque aí parece que eu tenho uma associação entre as variáveis. Mas eu vou usar uma outra técnica agora, que é uma técnica de o vale em painel. Isso aqui é para uma variável só. Imagina que eu tivesse várias variáveis que têm esse comportamento, eu ponho tudo junto numa sacola e quero modelar como elas fazem. Só que agora eu não tenho só a variável, eu tenho uma variável para cada um dos países ao longo do tempo. Então isso é um vale em painel, assim, curso de econometria em 5 segundos, isso é um vale em painel. E, portanto, eu estimei esse vale em painel. Aí tem as especificações, né? A matriz de identidade, a matriz de parâmetros em relação ao efeito fixo, a matriz de parâmetros em relação à defasagem da variável e outras coisas assim. Eu não coloquei a equação, os coeficientes, mas o que eu achei interessante foi o seguinte: você dá um choque na complementariedade. Fui lá e aumentei a complementariedade. Você tem um choque, aí eu fiz para 8 países, mas ele não voltou ainda, percebe? Esse aqui é o gráfico que me importa. Por que eu pus os outros? Porque eu ainda não sei se aparece ou não é. Então, daqui a pouco eu vou só. Mas por que esse gráfico que me importa? Dei um choque de complementariedade, acontece com o PIB, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então eu tenho efeitos permanentes em deixar o meu sistema financeiro mais complementar, que não são transitórios. Aqui, por exemplo, eu tenho efeitos mais transitórios. Para a complementariedade, eu tenho efeitos mais permanentes. Mas isso é para todos os países? Isso em média. Em média, esse efeito é positivo. Claro que eu poderia olhar isso para cada país e ver como é que seria o efeito. Para cada país vai ser necessariamente diferente, porque o nível é diferente, o nível de complementaridade, o nível da economia, o nível de instituições, esse tipo de coisa. Necessariamente vai ser diferente. Mas o que eu consegui? Consegui pegar vários países diferentes, extrair coisas que são do próprio país, coloquei essas experiências todas juntas e vi se, em média, na hora que eu melhoro esse desenho no mercado financeiro, se isso aumenta o PIB, aumenta o crescimento econômico. E parece que sim. Parece que sim. Aonde que eu estou agora? Então, eu trabalho nas terça-feira de manhã. Aonde Mas que eu aí tô só agora? uma pergunta, João. Aí nesse caso você entende isso como um argumento favorável, por exemplo, uma mudança regulatória posso causar esse choque? Eu entendo um argumento Ou você só favorável questão? para te discutir se deveria ter a mudança regulatória. Tá. Eu, particularmente, acho que isso aqui é algum tipo de evidência para dizer o seguinte: o Brasil, por exemplo, tem muito banco, muito sistema financeiro depende de banco, percebe? A gente tem mais de concentração, a gente tem vários outros problemas aqui. Dado que a gente depende muito de banco e pouco de mercado de capitais, pouco de mercado em geral, eu acho que é evidência para dizer, olha, a gente tem que estimular o mercado, por exemplo, captação de empresas VDB. É um espaço que a gente não tem aqui. E essa é uma evidência que me diria, olha, acho que essa discussão faz sentido. Se fosse o contrário, se o que importa for a rivalidade, aí eu tenho que escolher o melhor modelo. E aí o melhor modelo, para uma economia como o Brasil, que tem instituições ruins,